Hoje você vai aprender. Hoje analisaremos o comercial da Nike, o novo comercial, a nação do novo futebol, cujas mensagens subliminares estão carregadas. Nós começamos com essa imagem no final do comercial, que já é uma adoração ao bode, como foi também nas Olimpíadas. Volta e meia aparece um bode no comercial. E por que aparece um bode? Todo comercial, a grande maioria dos programas de televisão, as novelas, são consagradas ao mal para terem audiência. Então tudo é consagrado ao bode. Você quer alcançar mais pessoas? Consagre ao bode, que nós iremos aí influenciar para que mais pessoas assistam o seu comercial ou aderem mais à sua marca. Então tudo é consagrado ao coisa ruim. E fala, vai no novo é o bode. O antigo, que é o Deus, não compensa, o novo é o bode. Então nós começamos o vídeo analisando o comercial dessa maneira, para você ver que no final leva ao bode, né? Então, por exemplo, nós começamos aqui o comercial com o quê? Com as trevas, né? O mundo caótico e, né, aquela jogadora ou jogador, não sei identificar. Hoje celebramos o nascimento de uma nova nação. Por quê? Através do caos, eles criaram uma nova geração. É isso que dá para entender, né? Através do caos, criamos uma nova geração. Você analisando a questão dessa pessoa que está narrando isso aí, não me parece uma pessoa saudável de primeira instância, tá? Então me parece que essa nova geração não tem lá grande saúde. É maneiras sutis. A roupa que essa pessoa está usando é uma roupa preta e branca, representando dualismo, tá? E algo que é sistemático, quadrático ali, representando a era digital. Então é o que? O dualismo, sim ou não, o 0 e 1, que as trevas identificam que existe um Deus bom, um Deus ruim, é o que eles interpretam, que para haver o bem tem que haver o mal. Então eles acreditam no dualismo e você vê essa celebração de uma nação que foi fundamentada nesse dualismo, tá? Onde as trevas conseguem prevalecer em aspectos sobre a luz, tá? Então você vê, aí o céu se abre, né? Que depois desse grande problema que aconteceu, né? O céu se abre e a solução vem através aí, tá? De um raio, que é o que? As estrelas estão caindo e os poderes celestes foram abalados. Isso é o livro de Revelações, Apocalipse de João, onde fala que as estrelas são anjos caídos, isso num estudo mais profundo. Você vê que a solução vem dos anjos caídos. E vai voando televisão aqui, porque a mídia, a solução vai ser anunciada aos 4 cantos através das televisões, tá? Das mídias sociais, para que as pessoas acreditem nessa nova realidade, tá? É o que dá para entender. A nação do novo futebol. Aqui é uma palavra, uma frase anônima, significa a nova nação. E aí você vê o que? Crianças e adolescentes, representando que após esse evento que nós vivemos, após os grandes problemas que todos nós passamos, está se referenciando que essa nova geração que vai nascer vai ter uma ausência de Deus. Por que vai ter uma ausência de Deus? Nós vamos ver continuando esse comercial para você poder entender. É uma nova nação, então vamos continuar para você poder entender, tá? É como a antiga, sem a parte que não faz sentido. Então olha para você ver, de novo, eu não sei identificar se é um menino ou menina, isso para mim não importa, mas olha só, é como a antiga sem a parte que não faz sentido. E que parte que é essa que faz sentido? Porque olha só, começou nas trevas, celebrando uma nova nação, aí de repente cai um raio, né, na terra, representando um anjo caído, representando a batalha dos céus. E aí, de repente, fala sobre uma nova nação. Porém, o final do comercial fala que essa nova nação será adoradora de bode. Então, olha para você ver, essa nova nação, é isso aí. E quando você pega, por exemplo, essa referência dessa pessoa falando é como a antiga, sem a parte que não faz sentido, porque para eles a parte que não faz sentido é a crença em Deus, é a crença em Jesus. Então, simplesmente, essa análise aqui é o quê? É como a antiga, sem a parte que não faz sentido. Ou eles vão remover, né, Deus do DNA humano, fazendo com que essa nova geração não consiga entender o que é Deus, ou eles vão doutrinar de tamanha maneira que ninguém entenda mais o que é Deus, porque eles vão ocultar, vão banir aí a Bíblia. É o que dá para entender dessa nova geração. Tá entendendo? É como a antiga, só que sem Deus. É isso que dá para entender aqui, tá bom? E aí, de repente, nós passamos o que aqui? Uma pequena frase, follow pitch rule, né? Aqui é um exemplo do que siga as pistas. E de repente nós temos o que? Um buraco, né?
onde aqui não existem fronteiras. Não são as fronteiras comerciais, não são as fronteiras de países, está falando das fronteiras do mal. Não existirá mais fronteiras para o mal. O mal irá se multiplicar, o amor de mundos irá se esfriar de tal maneira que esses caras vão fazer o mal sem consenso, sem consentimento. Então as fronteiras para fazer a maldade não irão mais existir. É como uma noite de crime. Os caras vão estar, faz o que tu queres, pois há de ser lei. É o mandamento do satanismo. Então os caras estão falando que não existirá mais essas fronteiras. As fronteiras que são barradas pela pauta cristã. Então muitas vezes o cara é cristão e ele acredita em Jesus Cristo, ele enxerga um problema, ele olha para a Bíblia e fala, ó, isso aqui no passado era proibido, vamos barrar isso aqui. E aí a humanidade consegue respirar. Esse fôlego não existirá, porque não existirá essa fronteira. É isso que dá para entender aqui, tá bom? Ah, então o cara correndo, você fala, tá correndo normal. Não, ele tá correndo para trás. E tinta. Ele simplesmente fala a palavra tinta, mais nada. Do nada, de uma palavra desconexa a um comercial de futebol, o cara fala tinta, só isso, mais nada. Por que tinta? Porque é reescrevendo a história. A tinta representa que eles vão reescrever. É isso. E o fato do cara tá correndo para trás, ó, ele tá correndo para trás. É o quê? E ele fala a palavra tinta, é porque eles vão voltar para trás, eles vão reescrever a história, de tal maneira que não vai mais existir Deus, porque a nação é como antiga, só que sem a parte chata, sem a parte de Deus. Então eles vão reescrever a história. É o que dá para entender aqui. Aí acontece uma outra coisa aqui, que nós estamos falando de diversão. Toda mensagem subliminar, ela não é do começo de um comercial ao fim de um comercial. Existem comerciais que são 100% mensagens subliminares, mas a grande maioria dos comerciais, eles têm mensagem subliminar, dá uma mascarada aqui e voltam com mensagem subliminar. Por que eles fazem isso? É a questão de você pescar. Você joga a vara, o peixe fisgou o anzol, você puxa, quando você sentir que o peixe está forçando demais, você dá corda, né, para o peixe pensar que está ganhando a guerra, aí você vai lá e puxa, depois solta a corda, vai lá e puxa. Essa estratégia é o que eles estão fazendo, eles usam a mensagem subliminar, depois eles param com a mensagem para você não associar ao sublimarmente, e depois eles voltam com a mensagem subliminar aqui para você poder entender, tá? Então tem esse besterol todo que eles estão falando aqui, tudo tranquilo, tal, e de repente, ó, mostra aqui vários campos de futebol, né? É praticamente isso aqui, vários campos de futebol, representa pão e circo de César, mais circo do que pão, mais entretenimento do que alimentação à nossa sociedade. Então quer dizer o quê? Que a humanidade vai estar voltada ao entretenimento, porque a era da internet é a era do entretenimento, a era do gadgets é a área do entretenimento, tá? Então assim, aqui você pode ser quem você quiser. O que é isso? Aqui tem fronteiras. Se você se sentir o presidente do Brasil, você não pode tomar o cargo do presidente. Ah, eu me sinto o presidente do Brasil, eu quero demitir todo mundo. Você não pode. Então você não pode ser o que você quiser. Você pode ser as opções que eles dão para você. Trans Maverick, trans minhoca, né? De repente, sabe, trans árvore. É isso que eles querem. São as transformações cabíveis a ele. Então é isso que eles querem confundir a mente. E o tempo todo, azul e branco ali, uma representação simbólica ao dualismo também. É o que dá para entender, tá? O que dá para entender. E nós estamos vendo aqui de forma anômala aqui um triângulo, mas é algo sutil, tá bom? De repente, isso muda para o inverno e aparece a aurora boreal. Representação ao grande cataclisma cíclico, a inversão magnética, a representação ao quê? Ao grande reset, que não só está ancorado na moeda, não só está ancorado numa nova geração, mas está ancorado num evento catastrófico. Essa é a mais pura e singela verdade. Eles não sabem quando vai acontecer, mas eles especulam que vai acontecer baseado na história da humanidade. Eles olham para trás e falam, olha, já aconteceram várias catástrofes aqui no passado, então será quando que vai acontecer? É mais ou menos essa ideia que é transparecida pela aurora boreal. E de repente o fato deles mudarem, por exemplo, tá, do frio para o sol é a transição dessa inversão magnética. É o que dá para entender, porque a aurora boreal ela é profundamente ligada à inversão magnética, ao magnetismo da Terra. Inclusive, a aurora boreal é um campo magnético que ressoa na Terra, tá? E aí mostra, né, essa transição. Essa parte que está um degrau mais acima de terra é a exposição de placas tectônicas, que assim realmente vai ter uma mudança muito grande, mas não é algo tão assim subliminar, tá? Aí nós temos aqui um beijo aqui entre dois homens,
Tanto faz, tanto fez, você faz o que você quiser, só que aqui tem um propósito: destruir o patriarcado, a família tradicional. Eles querem tirar todos os vínculos para que você simplesmente seja um reprodutor. Homem com homem, mulher com cabra, com peixe. Eles querem que você procrie e vá embora. Trabalhe, procrie e morra. Essa é a mensagem que eles querem. Você é uma formiga operária, não tem direito de pensar. Então o seu papel é o quê? Você vai lá, casa. Aí o governo incentiva o divórcio. Separa, já tem uns 2, 3 filhos, o governo cuida pra você, doutrina do jeito que eles querem. Você destrói a sua vida e no final você acaba contraindo doença. É o que eles querem. O ser humano ideal é uma formiga operária pra ele. É estar com quem você quiser, tá? É uma delícia. Ou só estar, né? Que delícia. Aí depois pula, né? Nós pulamos isso aqui pra o quê? Pra uma mãe, né? Alimentando o seu filho. Nossa, pelo menos uma mensagem positiva aqui nesse comercial, pelo menos a mensagem positiva. Só que isso está ligado à mensagem anterior. Como é que eu sei disso? Olha a frase dela. E se você não concorda? Por quê? Porque a mensagem anterior nós tivemos um descaso, né? E depois nós tivemos a mensagem. E se você não concorda? Por quê? Porque eles já estão... O bebê nasce, tem 1 semana de vida e a mãe já fala: que lindo. Vai ser um Enzex. Não é Enza, não é Enzo, é Enzex. Então, ou seja, o bebê mal nasceu e já tem a mãe doutrinada pelo sistema sem perceber, já escolhendo a opção do filho sem que o filho possa escolher. Aí, se você debater contra isso, e se você não concorda, olha o que aparece aqui, ó. Ó, olha só para isso aqui, tá? E olha só o que aparece. Falou-os. Por que apareceu isso aqui? Olha só, vamos lá. Ela fala o seguinte: e se você não concorda, campo de Parará-Pururu, concentração. Se você não concorda com essa loucura que os caras estão fazendo, de que um bebê já nasce Mavericks, você simplesmente vai ser taxado como doente e vai para esses campos. É isso que está falando. E a palavra falou representa morte. Porque o momento que você entrar nesses campos já era. Ou seja, eles só vão deixar na terra os adoradores do bode. Como você vê no final que tem um bode ali. É isso que está falando aqui, tá? Então quebra-se barreiras, o fato da bola ter ultrapassado aquele negócio ali é quebrando barreiras, quebrando todos os paradigmas da sociedade, e a bola cai como um meteoro, tá? Cai na terra e de repente quando ela cai dentro de um jogo de quê? Esses jogos aí de futebol de mão aí, que eu esqueci o nome, Totó, não me lembro o nome desses jogos aqui, que é o quê? Que esses grandes players, esses grandes ídolos, esses grandes influências, jogadores de futebol, são apenas peões na mão deles, que eles controlam essa elite, tá? É isso que está se dizendo aqui. Essa é a nossa nação. Eles controlam esses peões. Por isso que eles falam, essa é a nossa nação. Porque eles estão à frente disso, tá? Mensagem subliminar. Depois nós temos um futebol que é com cegos, mas quando você analisa um cenário de mensagens subliminares, dá-se a entender que esses ídolos são cegos. Esses caras como Cristiano Ronaldo, Messi, eles só querem um dinheiro, nem sabem o que estão fazendo, e dependente de colocar um bode ou não, eles vão fazer a propaganda que eles só querem dinheiro. Então são cegos perante aos eventos que estão acontecendo no mundo. Por isso traga o seu amor. Inclusive a palavra amor, ela foi mal interpretada. Antigamente a palavra amor representava a palavra ama, no termo tradicional grego-latim. Grego-latim, porque o latim é originado do grego, tá? Só para te avisar. A palavra rama ou ama é o quê? Sacrifício. Então a palavra amor, eu amo minha filha, eu amo meu filho. Eu me sacrificaria para que meu filho pudesse ter uma vida melhor. Eu amo minha família, eu me sacrificaria pela minha família. Cristo ama a humanidade, ele se sacrificou pela humanidade. Então a palavra amor representa sacrifício. Quando você pegar a Bíblia e você trocar a palavra amor por graça ou por sacrifício, tudo começa a fazer sentido. Quando Paulo fala que está faltando amor no mundo, está faltando se sacrificar, ser solidário, se colocar no lugar do outro, como Cristo fez. Quando fala, por exemplo, falta amor, falta graça, falta o sacrifício, porque graça é o sacrifício de Cristo por todos nós. Graça e sacrifício, representação simbólica da mesma coisa, tá bom? Por isso traga amor, mas não é o mesmo amor de Cristo, tá? E aí, né, pula, tal, e aí uma mulher vai lá e apita o jogo de futebol, tal, não sei o quê, e de repente ela vem e fala o seguinte, ó: esqueça o ódio, claro, né, vão perverter a tua família,
teus filhos, vão destruir o patriarcado, vão fazer com que você adoeça e viva menos tempo, vão querer destruir o seu casamento, mas não fique triste, não se revolte, seja manso, seja uma formiga operária, bata a panela, quando você estiver revoltado, bata a panela, somente isso. Pois é isso que eles querem, tá? Então é basicamente isso. Aí pula pro futebol, né? Aí fala que essa nova geração ela é cheia de dribles, tá? É o que é dito aqui. Essa nova geração ela é cheia de dribles, tá? Deixa eu voltar aqui. Falam sobre isso aqui, ó. A nova geração ela é cheia de dribles, tal, né? Pronta para aquele seu chapéu, né? Ela é melhor. Por quê? Porque eles querem essa nova geração que terá ausência de Deus, como eu falei no começo desse vídeo. O que acontece com o começo aqui? Eles falam que a geração é a mesma, porém se é aquela parte ruim. E a parte ruim deles é o que? Eles mostram no final que eles são adoradores do bode. Então a parte ruim é Deus. É isso que dá para entender. Eles dizem que essa geração será melhor porque ela não terá a presença de Deus. É o que dá para entender, tá? Ela é cheia de dribles porque eles vão contornar a cena para fazer as pessoas caírem, tá? Olha só, aí pula, né? Aí fala assim, ou aquela comemoração única que você fez. Isso aqui, na verdade, não tem a ver com comemoração, mas sim com essas redes sociais que estão sendo criadas para bestializar o ser humano, para tornar o ser humano algo retardado para ganhar alguns centavos. Coloca meu código aí, meu irmão, no Kiwi, né? Coloca meu código, bestializar as pessoas, tá? E de repente ele fala assim, ó, olha só, olha o que eles falam, você deveria se juntar a nós. Aí quando fala, olha bem, você deveria se juntar a nós, onde é que o cara cai? Na lama. Porque se você se juntar a eles, é óbvio, todos eles sabem que você será condenado ao inferno, perderá a graça de Deus. Então o que esses caras estão falando? Você deveria se juntar a nós para você perder a sua salvação. Eu vou pausar aqui e vou voltar, mas olha só, você deveria se juntar a nós, caindo na lama. Olha que delícia de mensagem que eles estão passando aqui, tá? Porque ninguém vai nos parar. Ah, que delícia. Você tem que se jogar na lama, se estrepar, porque eles são mais fortes. Meu irmão, e todos aqueles cristãos que morreram pelo propósito de Cristo? É simples. Se você não tem como mudar o futuro, viva por Cristo. E pronto, acabou. Ah, não vai mudar? Vocês não vão aceitar Cristo? Então eu estarei com Cristo até morrer. Simples assim. Porque ninguém vai nos parar. É o medo que eles querem colocar. Aí, de repente, tá? Bem-vindo à nação do novo futebol. Que delícia, que delícia. Com o preto e o branco do dualismo, tá? Aí é pra gente construir. Que delícia. Aí no final, o que aparenta? Um bode e vai no novo. Então você vê que nós estamos falando aqui de suposições. Não estou dizendo que necessariamente essa mensagem subliminar possa ser algo verdadeiro. Nós estamos especulando muito aqui. Mas pelos indícios que estão nesse comercial, dá-se a entender que tem algo por trás. Que, sabe, que não é só um comercial. Você não vê Ronaldinho, você não vê Neymar, não vê Messi, não vê Cristiano Ronaldo, você não vê um jogo de futebol, você não vê nada. Você vê umas coisas meio loucas. Primeiro começa com um clima sombrio no comercial. Aí de repente sai do comercial num clima sombrio, é umas coisas estranhas, o cara voltando para trás e falando uma palavra tinta. De repente me aparece Aurora Boreal, uma mulher pé da vida com opinião alheia das pessoas, né? Aí mostra, de repente, um campo Pararapururu de concentração. Aí a gente vê aqui a história de amor, de uma construção de uma nova geração. E, de repente, um bode. Meu, o que isso tem a ver com futebol? Porém, aí começa, sim, as especulações. Porque não me parece um comercial de futebol. Então, nós estamos fazendo aqui uma opinião, uma expressão. Não fazemos ideia se isso aqui, de fato, foi a mensagem que eles querem passar. Pode ser que a minha análise esteja errada, mas dá para se entender baseado no que nós estamos enxergando aqui, tá bom? Então essa é a mensagem subliminar que dá para se entender baseado nesse novo comercial da Nike aí, tá? Que vai o fato de aparentar aqui uma inversão magnética, tá? Inclusive aparece isso aqui, ó, uma aurora boreal, uma reconstrução de uma nova sociedade, representa o quê? Que a antiga vai ser destruída. E essa nova que sobreviverá a toda essa destruição será uma nova sem a presença de Deus, porque eles mesmos falam que essa nova é como a antiga sem a parte de Deus.
que faz sentido para eles é o bode, o que não faz é Deus. Dá para se entender. Então, dá para se entender nesse comercial que tem algo que vai acontecer ou já aconteceu. As novas crianças, a nova geração que vai nascer não terá mais a presença de Deus em seu coração. De alguma maneira, dá para se entender. E isso está profundamente relacionado ao grande cataclisma cíclico. Nós não conseguimos ligar os pontos, porque nós não estamos inseridos no meio das trevas. Pelo fato de nós não estarmos inseridos no meio das trevas, não tem como nós sabermos o plano desses caras. Geralmente esses comerciais são mensagens subliminares de uma elite para outra. Então a gente consegue pescar. Pescamos inversão magnética, nova geração, ausência de Deus na nova geração, aí começam as especulações. E como eu digo, esse vídeo foi puramente especulativo, pode ser que nem seja real. Você que vai decidir, tá bom? Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser conhecer meu trabalho, tá? E se juntar à Resistência, tem um link aí na descrição. Fique na paz.